Olá, senhores. É com muita satisfação que a gente retorna aqui para fazer a nossa quinta e última aula, a aula de revisão da disciplina Constituição e Educação Cooperativista. Os senhores já me conhecem, a gente já está na quinta aula. Gostaria de apresentar para vocês aqui que a gente tem a ilustre presença do nosso professor convidado, vai estar aí no chat com vocês, o professor Diego. Professor Zé Omar, agradeço pela apresentação, né? E a você, aluno, que embora o professor tenha me falado da presença ilustre, você já me conhece. Acabamos de encerrar a disciplina, né, de orientação para pesquisa e prática profissional, no qual trabalhei com vocês juntamente com a professora Ariadne. E hoje a professora Emi não pôde acompanhar vocês na aula, que ela é a parceira do professor Eziomar. Então eu estarei nessa aula de revisão com vocês aqui no chat. Qualquer dúvida, vocês podem estar encaminhando aqui para a gente, tá? Peça para o professor que está aí no polo encaminhar e a gente vai passar para o professor Eziomar, tá certo? Vamos então para a aula de revisão, professor? Vamos sim, lá, então. professor. Senhores, na aula de hoje, vamos começar falando do conteúdo e depois dos nossos objetivos. Vamos lá. Conteúdo. Elementos constitutivos das sociedades cooperativas. Senhores, pessoal, vão se lembrar que foi a nossa primeira aula. Posteriormente, a gente vai falar de educação cooperativista. Na sequência, princípios cooperativistas e sua relação com os direitos humanos e o meio ambiente. Os objetivos da teleaula de hoje serão reconhecer os processos de constituição e o papel da educação na formação das sociedades cooperativas, entender o papel da educação na constituição, manutenção e sucesso das sociedades cooperativas e, por fim, aplicar os princípios cooperativistas relacionados aos direitos humanos e ao meio ambiente. Senhores, a gente vai iniciar aí falando lá da nossa primeira aula. A gente vai começar essa revisão retornando lá algumas semanas atrás, quando a gente falou da criação das cooperativas. Os senhores vão se lembrar que existem vários passos para se criar uma cooperativa. Existem as reuniões pré-criação, existe a assembleia de criação, existe posteriormente aquelas etapas burocráticas que nós temos que seguir para constituir a nossa cooperativa. Então, para deixar bem claro para os senhores, para que vocês não tenham dificuldade na hora de fazer a prova, a gente vai falar aqui de cada passo. Eu peço para os senhores que prestem bastante atenção, que na avaliação esse conteúdo aí vai ser de grande relevância. Vamos lá? Procedimentos para a constituição de cooperativas. Neste item, trataremos das partes ou etapas principais para a constituição formal de uma cooperativa. É importante destacar que este momento é resultado de um trabalho forte junto ao grupo interessado, fruto de um diagnóstico adequado e de ampla participação social. Então vejam as expressões que estão em destaque aí: grupo interessado, diagnóstico adequado e ampla participação social. A gente vai ver agora como que o técnico em cooperativismo deve proceder para conseguir mobilizar esse grupo de pessoas, para fazer um bom diagnóstico e para conseguir a mobilização junto a esse grupo. Vamos lá? Os procedimentos podem ser divididos em 5 etapas. Primeira delas, reunir os interessados. Segunda, letra B, verificar a viabilidade. Letra C, elaborar a proposta. Letra D, realização da Assembleia Geral de Constituição. E letra E, providenciar a documentação necessária para o registro. Na sequência, trataremos de cada uma das etapas mencionadas acima. Quando a gente usa na letra C, pessoal, a expressão elaborar a proposta, que proposta é essa? É a elaboração do Estatuto Social. Então nós vamos falar de cada um desses elementos. Vamos lá? Primeiro deles, pessoal, reunir os interessados, ou reunir o grupo de pessoas. Reunião de um grupo de pessoas, mínimo de 7 pessoas para as cooperativas de trabalho e 20 para os demais ramos. Interessadas em quê, senhores? Interessadas em criar a cooperativa. Segundo passo, durante a reunião com os interessados, é necessário
delimitar os objetivos da cooperativa. É recomendável a criação de comissão para a realização das formalidades necessárias ao surgimento da cooperativa e recomenda-se ainda a escolha de diretor para a comissão. Além disso, é necessária a organização de encontros com os possíveis cooperados, com a finalidade de aferir se estes estão aptos a integrar a futura sociedade cooperativa. Então, pessoal, vejam, durante a reunião com os interessados e no momento onde a gente junta esse grupo de pessoas, o que é necessário? É necessário que o técnico cooperativista ele consiga fazer um diagnóstico da sociedade ou da comunidade onde ele se encontra para conseguir identificar os futuros cooperados ou aqueles indivíduos que têm interesse em montar aquela cooperativa. Por exemplo, suponhamos que os indivíduos tenham a pretensão de montar uma cooperativa de produtores de leite. Ele precisa de um grupo social e ele precisa de mobilizar esse grupo. Como que ele irá fazer? É necessário que ele faça a pesquisa junto aos produtores de leite, preferencialmente. Com qual intuito? Com o intuito de saber quais serão os indivíduos dentre aquele grupo que tem a pretensão de trabalhar na cooperativa, de integrar a cooperativa, aliás. É necessário que ele saiba quem tem interesse de ser um futuro cooperado. O que os senhores acham que vai acontecer, pessoal? Quando ele chegar com a ideia de montar a cooperativa, esses indivíduos irão ter dúvidas ou não? Sim, muito provavelmente eles terão dúvidas a respeito do funcionamento, das regras de funcionamento, de como se tornar um cooperado, como fazer a adesão à cooperativa, como que vai acontecer a questão do rateio das sobras, quais que serão as vantagens de ser cooperado e quais que serão os direitos e deveres do cooperado. Ele deve ir tirando essas dúvidas individualmente, mas para que o trabalho dele fique mais bem feito, ele deve fazer o quê, pessoal? Fazer uma reunião com esses futuros cooperados. O que vai acontecer durante essa reunião? Vamos repassar? Vamos lá? É necessário que haja a delimitação dos objetivos da cooperativa. No caso da cooperativa de leite, é necessário que fique bem claro quais que serão os objetivos. É recomendável a criação de comissão para a realização das formalidades necessárias ao surgimento da cooperativa. Recomenda-se ainda a escolha de diretor para a comissão. Ou seja, é necessário que se escolha dentre os futuros cooperados um grupo que será responsável pela formalização da criação da cooperativa. Ou seja, quem que vai juntar os documentos e levar na junta comercial, quem que vai coletar os documentos dos futuros cooperados, quem que vai formar o corpo de administração, o conselho de administração, o conselho fiscal. É necessário já ir pensando nessas situações. Mas não se esqueçam, nesse primeiro momento, o que vai acontecer? Você vai criar uma comissão para cuidar da criação da cooperativa. Vamos nos ater a esse ponto. E por fim, pessoal, o que é necessário que aconteça? Organização de encontros para outros possíveis cooperados e para haver uma maior conscientização no público-alvo sobre o que vai ser a cooperativa, correto? Vamos prosseguir então com os nossos passos. Vamos ao terceiro passo. Verificar a viabilidade. Nos encontros que antecedem a criação, é necessário a realização de uma série de indagações. Indagações é o mesmo que perguntas, pessoal. Primeira delas, precisamos de uma cooperativa? Não há na região outra cooperativa no mesmo ramo de atuação? Os futuros cooperados detêm o capital inicial mínimo para integrar a sociedade cooperativa? Olha só, pessoal, mais alguns questionamentos aí a respeito desse terceiro passo. A cooperativa será lucrativa? Os futuros cooperados pretendem cumprir os deveres e exercer os direitos de cooperado? E ainda, a cooperativa irá contratar consultores, contadores ou técnicos em cooperativismo? Vejam, pessoal, essas perguntas, a gente trouxe elas aqui, mas a intenção é fazer com que haja reflexão por parte de vocês. Suponhamos que você esteja reunido com um grupo de pessoas que tem interesse em integrar essa cooperativa, em criar essa cooperativa. Os senhores têm que se perguntar:
É necessário a criação dessa cooperativa? Existe uma cooperativa que atua no mesmo ramo e nessa nossa mesma região? Essa cooperativa será lucrativa? Quais que serão as vantagens de se montar essa cooperativa? Essa cooperativa irá contratar outros trabalhadores? É necessário haver uma maior divulgação e conscientização acerca dessa cooperativa? Todas essas perguntas, elas devem ser realizadas antes da criação da cooperativa. Então, é necessário que hajam essas perguntas, que se de preferência crie-se um plano de trabalho onde todas essas respostas sejam redigidas, para ficar bem claro para todos os presentes qual que vai ser a finalidade aí dessa cooperativa, qual que é o intuito dos futuros cooperados, qual que vai ser o campo de atuação e qual que é a sua viabilidade, ok? Vamos prosseguir então, pessoal. Quarto passo: elaborar a proposta e realizar a Assembleia Geral de Constituição. Após as reuniões de pré-criação, é necessário marcar a data de realização da Assembleia Geral de Constituição. A Assembleia Geral de Constituição será realizada por ocasião da constituição da cooperativa, não havendo necessidade de publicação do edital de convocação. Contudo, caso seja da vontade dos fundadores, poderá ocorrer a divulgação do edital de convocação para a Assembleia Geral de Constituição. Então, senhores, vejam bem, vamos pensar logicamente. Primeiro, é necessário reunir os interessados. Depois, verificar a viabilidade da cooperativa. Na sequência, é necessário se fazer aquelas perguntas para saber qual que vai ser o objetivo, se vai ter lucro, se tem outra cooperativa no mesmo ramo. Enfim, é necessário pensar em conjunto. Então a gente determinou que vai ter sim a nossa cooperativa de produtores de leite, que vai ter sim a nossa cooperativa de prestadores de serviço de vigilância, que vai ter sim a nossa cooperativa de taxistas. Então agora vamos fazer a cooperativa? Então vamos. É necessário marcar agora uma reunião de criação. O que vai ser debatido nessa assembleia, essa reunião de criação? Essa reunião de criação, senhores, também pode ser chamada de Assembleia de Criação, não se esqueçam. O que vai ser debatido lá? O que a gente... É necessário haver edital de convocação para essa reunião? Não é necessário, senhores. Contudo, se for do interesse e da vontade dos futuros cooperados, eles podem sim publicar um edital, que é mesmo que publicar um aviso, sendo mais simples. Contudo, não é necessário. Os senhores podem simplesmente marcar informalmente essa reunião para a constituição da cooperativa, todos se dirigirem a um determinado local em uma determinada data e ocorrer essa reunião. Contudo, é necessário o cumprimento de alguns requisitos para que ocorra a criação dessa cooperativa. É necessário que durante essa reunião de criação, alguns passos sejam seguidos. E nós vamos a eles nesse exato momento. Pauta da Assembleia Geral de Constituição. O ato constitutivo, estatuto social, sob pena de nulidade, deverá declarar: inciso 1. A denominação da entidade, sede e objeto de funcionamento. Inciso 2. O nome, nacionalidade, idade, estado civil, profissão e residência dos associados, fundadores que o assinaram, bem como o valor e número da cota-parte de cada um. Vejam, pessoal, de forma simplificada. Primeiro a qualificação da cooperativa. Depois a qualificação de quem? Dos futuros cooperados que irão assinar a ata de constituição da cooperativa, que irão assinar a ata da Assembleia. Então, primeiro qualifica-se a cooperativa, depois os futuros cooperados, nos termos do artigo 15, inciso 2º. Vamos agora para os demais incisos. Inciso 3º. Aprovação do Estatuto da Sociedade. Lembrando, pessoal, que sempre vai ser um indivíduo, um voto, um cooperado, um voto, independente da quantidade de cotas-parte. E inciso 4. Quarto, o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos associados eleitos para os órgãos de administração, fiscalização e outros. Então, senhores, para memorizar para a prova aí, primeiro a qualificação da cooperativa, depois a qualificação dos futuros cooperados presentes
E por fim, a qualificação, ou seja, os dados pessoais dos futuros integrantes dos conselhos de administração e dos conselhos fiscais. Professor Zilmar, aproveitando aí, tá chegando aqui uma dúvida no chat, já é sobre o assunto, então vou fazer a pergunta aqui pro senhor. Lá da escola Marechal Rondon, perguntaram assim, toda cooperativa precisa estabelecer uma cota? Toda cooperativa tem que estabelecer uma cota ou não necessariamente? Muito obrigado pela pergunta. Agradeço tanto ao professor Diego como o pessoal aí da escola Marechal Rondon. Pessoal, cotas parte. O que isso significa? Para a gente constituir uma cooperativa, é necessário que exista o que a gente chama de capital social. É a mesma lógica de constituição das empresas, das sociedades. O que seria esse capital social? O capital social é o valor em espécie, em reais, reunidos pelos fundadores da cooperativa para começar o capital social, para iniciar esse capital social. Então vamos lá, vai depender, qual que é o valor desse capital social? Depende da cooperativa. Suponhamos que seja uma cooperativa de taxistas. Os senhores são taxistas, cada um possui o seu automóvel, já com autorização para ser taxista, com a licença, tudo de forma regular. Só que vocês estão trabalhando individualmente e não estão tendo tanto lucro. E vocês decidiram que se vocês se associarem em uma cooperativa, se vocês montarem uma cooperativa de taxistas, vai ficar melhor para cada um, por conta daqueles vários benefícios que o cooperativismo tem. A força do trabalho coletivo, a questão dos serviços que a cooperativa irá prestar para cada um dos senhores, a questão dos princípios da educação, formação, informação, da intercooperação, dos incentivos fiscais, da ausência, enfim, existem vários benefícios aí em se tornarem cooperados. Fizeram a verificação de viabilidade, viram que não tem nenhuma cooperativa na região, viram que vai aumentar o lucro de cada um dos cooperados, perceberam que existe uma viabilidade, então os senhores vão montar essa cooperativa. Suponhamos que sejam 30 taxistas. A gente viu que para as cooperativas de trabalho precisa de no mínimo 7, mas a gente vai colocar aí um número maior, de 30 pessoas. Então 30 taxistas, eles decidem montar uma cooperativa. É necessário haver o quê? O pagamento da cota parte. O que é essa cota parte? É aquele valor da cota de cada um no capital social. Pode ser um valor simbólico, pode ser de R$100 para cada indivíduo. As únicas despesas que eles vão ter é o número de telefone, as despesas com a burocracia do registro na junta comercial e das várias outras licenças que você precisa tirar. Então, nesse sentido, R$100 de cada um iria totalizar R$3.000, seria suficiente para pagar telefonistas e para alugar uma sede aí para a cooperativa de taxistas. Então vejam que essa cota social é a parte, a cota parte é o valor do capital social que cada um dos indivíduos tem que colaborar. Então, a gente fez um levantamento, viu que para nossa cooperativa de taxistas precisamos de R$3.000. São quantos taxistas? 30. Vai dar quanto para cada um? Já fizeram a conta, pessoal? R$100, não é isso? 30 vezes 100 vai ser 3.000. Então veja que pode ser um valor pequeno, de R$100 a cota parte de cada um. Só que suponhamos que você vai montar uma cooperativa de leite, de produtores de leite. Você precisa de comprar... Desculpa, pessoal. Os senhores precisam de comprar questão do alojamento do leite lá, do local onde o leite vai ficar resfriado, resfriador. Os senhores vão ter despesas aí com o transporte. Então vai ser necessário um valor muito alto da contribuição de cada um. A cota parte vai ser muito alta para cada um dos cooperados. Isso aí tudo tem que integrar aquele pensamento no momento da aferição da viabilidade, correto? Isso tudo tem que ser pensado aí pelos futuros cooperados. Então, de forma sucinta, resumida, cota parte é a fatia do capital social que cabe a cada um dos futuros cooperados, que cada um dos futuros cooperados deve contribuir ou colaborar, correto? Prosseguindo aí, muito obrigado pela participação, pessoal. Providências sobre a documentação necessária para o registro. Após a Assembleia Geral de Constituição,
torna-se necessário fazer o registro da cooperativa, devendo ser apresentado na junta comercial do Estado, onde foi criada a cooperativa. Então, pessoal, vejam que após a elaboração desse estatuto social, o que é o primeiro passo que os cooperados devem fazer? Levar esse estatuto para registro na junta comercial. É o momento onde essa cooperativa vai nascer aí para o mundo do direito, quando ela vai constituir-se como pessoa jurídica. Ou, sendo mais simples, é um pré-requisito necessário para a sua criação. Vamos então para o 7º passo. Criação do CNPJ. Que é necessário para se criar o CNPJ dessa cooperativa, senhores? É necessária ata de constituição chancelada pela Jussero. Jussero é Junta Comercial do Estado de Rondônia. Se os senhores forem montar em outro estado da federação, a sigla vai ser outra. Jussente, enfim, se for em Mato Grosso, Jusseng, se for em Minas Gerais, vai depender do estado onde você se encontra, vai ter a sigla. Mas o importante é saber que é Junta Comercial. É necessário levar uma cópia do Estatuto Social. A cópia tem que ter autenticação em todas as folhas. E é necessário cópia de documento de identidade do diretor-presidente. Após isso, cumprimento desses requisitos, vai haver o CNPJ. E por fim, para a gente terminar aí a nossa cooperativa, tem essas exigências finais. Quais são as exigências finais para a nossa cooperativa estar criada, para ela existir para o mundo jurídico, para ela existir para o direito? Vamos então aí ao estudo dessas exigências finais. Vistoria do serviço do Corpo de Bombeiros. É o alvará, né, pessoal? Processo de inscrição na Prefeitura Municipal. Processo de inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado. Departamento de Cadastro de Contribuinte do Estado. E registro no Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado. Então vejam, senhores, que essas exigências finais aí tem a ver com o levantamento dos alvarás, não é isso? Alvará do Corpo de Bombeiros, alvará da Prefeitura, cadastro na Receita Estadual, cadastro no Sindicato das Cooperativas e também na Organização das Cooperativas Brasileiras, na OCB. Então, após o cadastramento nessas várias entidades aí, cooperativa de taxistas dos senhores, ou qualquer cooperativa que vocês tenham criado, vai estar apta a começar a funcionar. Vai estar apta aí a prestar serviços à comunidade e a cobrar e lucrar com eles. Correto, pessoal? Professor Diego, existe mais alguma dúvida? O pessoal está questionando mais alguma questão aí ou a gente já pode passar para o próximo tópico? Pode passar, professor. Por enquanto surgiu somente aquela dúvida quanto à cota, mas já foi solucionada, né? Justamente a gente pede para que vocês encaminhem a dúvida ao mesmo tempo em que a gente está tratando do assunto, justamente porque aí eu, né, interrompo aqui o professor já na hora que ele já estava falando quanto àquele assunto e a gente já pode esclarecer neste momento, tá bom? Deixa eu já aproveitar enquanto isso, professor, vou dando aqui um recadinho só para reforçar os professores que estão aí nos polos e também os alunos, 2 recadinhos básicos que já estão aqui rodando no nosso chat, que a coordenadora a professora Emi está colocando. Vou reforçar para vocês, olha só, amanhã a gente não vai ter transmissão de aula, porque vai ser o quê? O dia do exame final de matemática financeira, disciplina de matemática financeira e também de fundamentos da administração. E um segundo recado é que na terça-feira da próxima semana, ou seja, da semana que vem, dia 2 de maio, serão então as provas de recuperação, né, da disciplina de orientação para pesquisa e prática profissional, que foi dada por mim e pela professora Ariadne, e também a recuperação então dessa disciplina de hoje, né, de Constituição e Educação Cooperativista, tá certo? Vamos continuar então para vocês pegarem o resto da revisão para a prova, tá bom, pessoal? Pode continuar, professor. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai tratar daquele assunto que a gente trabalhou na nossa segunda aula. A gente começa a falar de educação cooperativista. A gente encerra aqui aquele assunto de criação das cooperativas. Prestem bastante atenção que eu tenho certeza que esse conteúdo aí vai estar na prova dos senhores. A gente vai falar dos aspectos psicossociais e educacionais que influenciam na constituição das cooperativas. Vamos lá? Uma cooperativa é constituída... Só um minutinho, pessoal. Uma cooperativa é constituída por um grupo de pessoas e, para que tenha êxito, é fundamental que este grupo tenha identidade e coesão, que as pessoas se sintam pertencentes ao grupo e que esteja claro que o grupo tem condições de trazer melhorias sociais,
ou econômicas para os seus membros. É necessário apresentar disposição à solidariedade e à cooperação. Então vejam, pessoal, a primeira coisa que é necessário na hora de você criar a cooperativa é conseguir o grupo social e que esse grupo tenha identidade. A gente vai falar aqui desses conceitos. Considerações sobre grupo e identidade social. A criação de uma cooperativa passa, inicialmente, pela formação de um grupo de pessoas. Neste caso, devemos compreender um grupo não apenas como a reunião de vários indivíduos. É necessário recorrer à psicologia social. Ela traz à tona algumas questões importantes para o nosso estudo e reflexão, referentes aos grupos e à formação da identidade social. Então, pessoal, vejam que a gente está lidando com a formação das cooperativas. Contudo, a gente precisa buscar na ciência toda e qualquer solução ou todo e qualquer conceito ou conhecimento que nos ajude a criar essa cooperativa com êxito, a criar essa cooperativa e fazer com que ela tenha sucesso, criar essa cooperativa e fazer com que ela altere e atinja beneficamente a vida dos cooperados. Então é necessário a gente conhecer sobre o assunto. Quais que são os aspectos psicossociais que estão influenciando na cooperativa? A gente vai falar primeiro de dois desses aspectos. A questão sobre a formação do grupo de pessoas e da identidade social desse grupo. Nós veremos, pessoal, que esses aspectos psicossociais, eles influenciam em todos os fenômenos da vida, inclusive na formação das cooperativas. Para ser mais resumido, que hoje é uma revisão, vamos aí então a formar as questões relativas a grupo e a identidade social. Vamos lá. Definindo grupos sociais. Para que um conjunto de indivíduos torne-se um grupo social, é importante que os componentes desse coletivo se definam como membros do grupo, que compartilhem das mesmas crenças grupais e que exista algum grau de atividade coordenada entre seus membros. Além disso, é importante apresentarem objetivos comuns, normas sociais estabelecidas e respeitadas, assim como uma ideologia compartilhada. Então, senhores, vejam o que é necessário aí para um grupo de pessoas ser um grupo social. É necessário que as pessoas se definam como membros desse grupo. É necessário que hajam atividades em comum. É necessário que haja uma ideologia compartilhada, um conjunto de crenças e costumes que esses indivíduos partilhem. Lembrem-se dos exemplos dados anteriormente. Um grupo de pessoas, um grupo de fiéis de uma determinada igreja é um grupo social? Ah, professor, estou com dúvida. Pense. Um grupo de fiéis de uma igreja, os 300 frequentadores da igreja, vamos colocar um nome fictício, da igreja Congregação Cristã em Rondônia. Suponhamos que existam 300 indivíduos que estão presentes, congregando nessa igreja. Eles compartilham de um determinado rol de crenças? Eles compartilham os mesmos valores, crenças e costumes? Sim. Eles se definem como membros do grupo? Sim. São indivíduos que têm objetivos em comum? Sim. Eles possuem uma ideologia compartilhada? Também. Logo, eles são um grupo social. Ah, professor, então todo grupo de pessoas é um grupo social? Não. Pensem em dois exemplos, um positivo e um negativo. A sala de aula de vocês. Vocês estão aí e existe um grupo de indivíduos, um grupo de alunos. Esse grupo é um grupo social? Uma outra pergunta. Suponhamos que os senhores, algum de vocês aí individualmente, vai fazer uma viagem de ônibus para outro município aqui do estado de Rondônia. Aí você entra no ônibus e lá dentro tem mais 20 passageiros. Esses 21 passageiros, 20 mais o senhor, 21, eles são um grupo social ou eles são apenas um grupo de pessoas? Fica a questão aí para os senhores refletirem, pessoal. Para não deixá-los sem respostas, antecipo. A sala de aula é um grupo social. É um grupo com valores e costumes em comum. É um grupo onde as pessoas se identificam como membros do grupo. Ah, eu sou aluno do primeiro A, eu sou aluno do segundo B.
vocês se identificam como membros daquele grupo, vocês têm crenças compartilhadas e valores compartilhados. Os senhores têm as mesmas regras a cumprir. E também há uma ideologia compartilhada de aprender aí os conteúdos trazidos pelos professores e concluir o ensino médio. Logo, vocês são um grupo social. Diferente dos passageiros lá do ônibus, que não serão um grupo social. Mas era isso, pessoal. Então não se esqueçam desse conceito de grupo social. Vamos agora falar de identidade social. A construção de uma identidade social se dá a partir das vivências e percepções compartilhadas por um grupo, no espaço e no tempo. Assim, poderíamos salientar que ela é fruto da interação entre os indivíduos. É por meio dela que o ator social orienta suas condutas, organiza seus projetos, constrói sua história e busca resolver suas contradições em interações constantes com outros atores sociais. Então, pessoal, como que se constrói a identidade social de um grupo ou de uma pessoa? Através de vivências e interações. Quem que vive, né? Quem que acaba praticando aí essas vivências e essas percepções? O ator social. Ele faz isso quando ele se sociabiliza com os demais, através da interação com os outros. Nesse momento ele adquire experiências e vivências. E assim ele constrói a sua identidade social. Conceito de grupos sociais e identidade social aplicados à educação cooperativa. Então a gente definiu grupos sociais e identidade social para agora aplicar ao que nos interessa, que é a educação cooperativa. Como as cooperativas são sociedades de pessoas, portanto, grupos com determinadas características sociais e econômicas, compreender o que é grupo social e identidade social é importante para quem pretende atuar no cooperativismo. Em uma cooperativa, a identificação do indivíduo com o ideal cooperativista é fator desejável. Somente a interação com o grupo de cooperados efetiva o exercício da cooperação e cria a identidade social necessária ao êxito da cooperativa. Então, pessoal, os senhores viram que é necessário que o indivíduo ele se identifique com o ideal cooperativista. Além do indivíduo, é necessário com que o grupo de indivíduos se identifique. É necessário que esse grupo social adquira essa identidade social e essa identidade social esteja de acordo com os valores e princípios do cooperativismo. Esses vão ser os fatores psicossociais principais que vão influenciar no êxito da cooperativa ou não. É necessário que os cooperados sintam-se pertencentes ao grupo de cooperados. E é necessário que eles compartilhem de crenças em comum, que eles tenham uma ideologia compartilhada, que eles tenham os mesmos valores, que eles respeitem os mesmos códigos de conduta, que todos estejam querendo trabalhar para o benefício próprio e para o coletivo, para o bem da cooperativa. Então, se eles tiverem essas experiências e vivências, eles vão naturalmente adquirir essa identidade social. Então, não desvalorizem essas questões, pessoal. É necessário que esse grupo de cooperados se veja como um grupo social definido, que ele tenha essa identidade social. Ok, senhores? Então, vamos prosseguir aí. Importância da educação cooperativa. O contexto cooperativo tem apresentado a sua preocupação em relação à pouca ou inexpressiva participação do associado nas atividades de decisão e discussão das cooperativas. Essa condição reduz a gestão democrática, um dos princípios do cooperativismo, e denuncia uma educação cooperativa frágil ou inexistente. Em virtude disso, o cooperativismo inclui entre os seus princípios a educação, formação e informação. Então, senhores, vejam que a gente vai falar agora dos princípios do cooperativismo. Especificamente, iremos falar do quinto princípio: formação, informação e educação. Dos 7 princípios, esse é o principal. Se esse fator psicossocial ele for bem trabalhado, a gente vai ver que a cooperativa tem tudo para dar certo. Através desse princípio, os indivíduos vão se
se tornar parte da cooperativa. Se você trabalhar formação, informação e educação, esse cooperado ele vai sentir a necessidade de participar das decisões da cooperativa. E isso faz toda a diferença. Antes da gente aprofundar aqui no estudo do quinto princípio, eu gostaria de lembrá-los que essa educação, formação e informação ela é deficiente. A gente está aqui hoje falando para vocês sobre cooperativismo, mas eu tenho a certeza que grande parte de vocês nunca tinham ouvido falar nesse assunto. A maioria das pessoas acha que produzir, ou lucrar, ou prestar algum tipo de serviço é uma atividade individualista e solitária. E não é bem assim. Quem prestou atenção aí nas aulas de cooperativismo sabe que o ideal cooperativista é um ideal coletivo, onde vai se fazer bem para o indivíduo e para os demais indivíduos, para o coletivo. Então é um momento de ruptura de paradigma. O indivíduo vai perceber que ele não pode. Ele pode, mas existe também a possibilidade de prosperar, de produzir e de trabalhar pensando no próprio bem e também no coletivo. Para os indivíduos terem essa noção, é necessário que tenha sido trabalhado muito bem esse quinto princípio, que é educação, formação e informação. Vamos contextualizá-los diante dos demais para ficar mais fácil aí para a gente. Vamos lá. O quinto princípio do cooperativismo: educação, formação e informação. Contextualizando, são 7 os princípios do cooperativismo. Primeiro, senhores, adesão livre e voluntária. De forma resumida, senhores, adesão livre e voluntária tem a ver com aquela questão de ninguém ser obrigado a associar-se, não é mesmo? Os senhores só vão entrar numa cooperativa, ou qualquer indivíduo só irá integrar uma cooperativa, caso seja de sua vontade, livre e voluntária. Então, princípio da adesão livre e voluntária tem a ver com isso. Ninguém é obrigado a associar-se. Então, nunca se esqueçam. Vamos aí ao segundo, então. Gestão democrática. O órgão supremo da cooperativa é a Assembleia Geral, não é isso, senhores? Logo, nós vamos ver que as cooperativas, elas têm no seu âmago, no seu interior, essa questão da democracia. Democracia é poder de todos, não é isso, pessoal? É através desse princípio aí que a gente garante a participação de todo mundo nas decisões. Vamos ao terceiro. Participação econômica dos membros. Os indivíduos participam economicamente em 2 momentos. No primeiro, na integralização do capital social, no pagamento de suas cotas-parte. E em um segundo momento, quando esses indivíduos começam a efetivamente obter os serviços da cooperativa e a fornecer esses serviços para a cooperativa. Então, primeiro o indivíduo integraliza o capital social. Posteriormente, ele começa a atuar no ramo de atuação da cooperativa, se tornando uma parte atuante dela, um agente econômico ligado a essa cooperativa. Então é nesses 2 momentos que há a participação econômica dos membros. Vamos aí para o próximo princípio, pessoal. Autonomia e independência. A cooperativa tem que manter a sua autonomia e independência. Podem haver consultorias, contudo não pode ser terceirizado o controle da cooperativa. Tampouco pode haver ingerência governamental na sua gestão. Quinto, educação, formação e informação. É o princípio que nós iremos falar daqui em diante, porque é o mais importante deles. Então eu vou deixar para explicar logo adiante. Vamos falar do sexto. Intercooperação. Relembrando de forma muito breve, intercooperação é a prioridade que as cooperativas dão para negociar com outras cooperativas. O exemplo tradicional é a cooperativa de trabalho, seja ela com uma cooperativa de trabalho, uma cooperativa de taxistas, como é o nosso exemplo tradicional. Quando ela for ter uma conta bancária, é melhor que ela tenha essa conta em uma cooperativa bancária. Isso é intercooperação entre cooperativas. E sétimo, interesse pela comunidade. Responsabilidade social e ambiental. Se todas as empresas devem ter, as cooperativas devem ter muito mais. Então esse é um breve resumo dos 7 princípios. Vamos agora ao quinto princípio. Definindo o quinto princípio. Vamos lá, professor? As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o público em geral, particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as vantagens da cooperação. Então, a gente viu que essa educação, formação e informação tem esse papel fundamental. Vamos aí falar de cada um desses 3 elementos.
é educação, formação e informação. Cada um vai ter um papel bem definido. Se esses 3 fatores eles não tiverem sendo trabalhados simultaneamente e com eficácia, dificilmente essa cooperativa irá obter êxito. Aliás, pode ser que ela obtenha êxito econômico. Contudo, os seus cooperados não vão se sentir parte dela. Muito dificilmente eles irão participar das tomadas de decisão dessa cooperativa. Vamos seguir aí para a gente perceber que esses 3 fatores têm que andar em conjunto. Papel dos agentes participantes no processo de educação. Vamos lá? Tanto a formação profissional e pessoal, quanto a informação são realizadas através da educação. Portanto, é fundamental que os agentes participantes tenham a compreensão adequada dos seus papéis no processo de educação, bem como do que realmente compreende a educação cooperativa e do quanto é primordial valorizar os indivíduos com suas particularidades e suas experiências pessoais. Professor Diego, a gente está tendo alguma pergunta aí que está no nosso chat, nesse exato momento? Olha, por enquanto o pessoal acho que está compreendendo. Isso é importante até para a gente, né, pessoal? Porque a devolutiva que vocês vão mandando aqui para a gente vai esclarecendo um pouco mais dessas dúvidas. E até agora a gente vai ficando marcado aqui durante a aula do professor Exomar essa ideia de pertencimento, né? Quando a gente entra para uma cooperativa, um princípio básico que a gente pensa é essa ideia de pertencer. Né? Não adianta, igual o professor falou, ter um lucro financeiro se eu não me sinto uma parte importante para que aquele negócio, no caso a cooperativa, né, onde todos possam, de alguma forma, se sentir valorizados naquele local. Tá certo, professor? É isso? Com certeza, faço. Então tá bom, professor. Suas palavras às minhas. Vamos, pessoal, aqui na sequência, falar do papel dos agentes participantes no processo de educação. Tanto a formação profissional e pessoal, quanto à informação, são realizadas através da educação. Portanto, é fundamental que os agentes participantes tenham uma compreensão adequada dos seus papéis no processo de educação, bem como do que realmente compreende a educação cooperativa e do quanto é primordial valorizar os indivíduos com suas particularidades e suas experiências pessoais. A regra de ouro do cooperativismo, por sua vez, é constituída com base em 3 elementos: a educação, a formação e a informação. Embora sejam 3 elementos distintos, esses articulam-se entre si e compõem um dos princípios cooperativistas. Vamos falar então desse 5º princípio, a educação. A educação é o item amplo que abrange todas as esferas educativas, formais e informais, interna e externa, direcionada à comunidade cooperativa em geral, ou seja, associados, dirigentes e gestores, colaboradores e comunidade. A informação, por sua vez, tem o caráter de divulgar os dados do sistema cooperativista e das cooperativas para todos aqueles que tenham interesse. Então esse é o papel da educação. Foquem, pessoal, ela pode ser formal e informal, interna e externa, direcionada à comunidade em geral ou apenas aos associados, dirigentes, gestores, colaboradores. Então, ela pode ser ampla ou mais restrita, formal ou informal. A educação cooperativista é o processo e o método para formular e executar políticas de educação e comunicação, ligadas à prática da cooperação. Tem como fundamento que este é um conceito que não se limita apenas a empregar a doutrina e a defender os princípios cooperativistas, mas ir também capacitar os associados para melhorar o nível de participação e interação no dia a dia da cooperativa, de modo a viabilizá-la como empresa, dando-lhes condições reais de competir no mercado. Falando agora da formação, a formação concentra as suas atividades no âmbito empresarial da cooperativa e vai ser específico conforme o ramo da cooperativa. Caso se trate de uma cooperativa agropecuária, evidenciará a formação técnica de agrônomos e médicos veterinários, enquanto uma cooperativa de crédito terá investimentos e formação na área jurídica e fiscal de seus colaboradores. Os cooperados também podem receber qualificação técnica, no caso das agropecuárias. Estas podem oferecer cursos relacionados ao processo produtivo, por exemplo. Então a gente falou de educação, falamos agora de formação e vamos concluir com a informação. Vamos lá?
a informação. A comunicação social, informação, é uma das ferramentas mais importantes na cooperativa, pois é através dela que os cooperados têm um olhar sobre os acontecimentos. Além disso, a maneira como é realizada a transferência de informação influencia os cooperados a participarem tanto na forma econômica como na forma social. Então, senhores, vejam que a formação, informação e educação têm que caminhar juntos. A educação, ela pode ser formal ou informal, ela pode ser ampla ou restrita. Quando a gente fala em restrita, é que é aquela voltada aos colaboradores, aos cooperados e à diretoria. Se ela for ampla, além desses três, colaboradores, cooperados e diretoria, ela também vai ser aberta à comunidade. Então a educação, ela tem esse condão, ela tem essa finalidade de juntar a comunidade no entorno da cooperativa e fazer com que todos tenham a consciência da importância desse ideal cooperativista, da aplicação dos princípios cooperativistas e da concretização da finalidade da cooperativa. Falando da formação, a formação está ligada à capacitação. Capacitação dos colaboradores, dos cooperados e também dos diretores e integrantes dos conselhos. É muito natural que essa formação se dê no âmbito de atuação daquela cooperativa. Cooperativas de taxistas, por exemplo, irão trabalhar com direção defensiva, cursos de direção defensiva, cursos de educação no trânsito. A questão, talvez, da recepcionista. As cooperativas ligadas à zona rural, produção agropecuária, trarão cursos ligados a essa área de melhoramento genético, de melhoramento de pastagens, ou qualquer coisa neste sentido. Então, a formação se dá nesse âmbito. E, por fim, a informação é o canal que a comunidade tem para se comunicar com a cooperativa. Não adianta nada a cooperativa fazer a educação e a formação se não tiver informação, se ela não conseguir democratizar o acesso a esses programas. Olha, professor Esiomar, já estou encaminhando aqui para o final, mas estão parabenizando aqui pela aula já, quem já está caminhando para o final, senão não dá tempo da gente falar. Lá da escola Paulo Freire, Irmã Dora, estão dizendo assim, que o assunto abordado na aula da disciplina ajudou ela até mesmo na organização da escola e da sala de aula. Então esses princípios, os valores aqui que estão sendo passados, ela falou que conseguiu até melhorar a gestão, o gerenciamento lá da escola. E antes que termine, pessoal, só lembrando então que amanhã a gente não tem a transmissão da aula, porque vai ser o dia do exame final de matemática financeira e fundamentos da administração, e na terça-feira da semana que vem, dia 2, serão as provas de recuperação, tanto de orientação em pesquisa e prática profissional, quanto de Constituição e Educação Cooperativista, tá? Eu agradeço por ter feito a parceria hoje aqui com o professor Esiomar, tá certo? E desejo que vocês tenham uma boa prova também. E passo agora para o professor Esiomar fazer a finalização. Obrigado, professor Esiomar, pela parceria de hoje também, tá bom? Eu que agradeço, professor Diego. Gostaria de me despedir dos senhores e desejar a todos uma boa prova. Fiquem tranquilos, contem com o estudo dos senhores e desejo a todos uma boa prova.